Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 14, versículo de número 27. Vamos ler essa palavra aqui. Mateus 14, 27. Glórias a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Vou esperar você encontrar. Eu quero que você leia junto comigo. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: bem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. A palavra vai ser agora ministrada. Fala ao nosso coração, nos abençoe, nos inspira, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode aplaudir Jesus? A minha pergunta para começar a pregação de hoje é a seguinte pergunta: qual é o nosso maior inimigo? Ou quem é o nosso maior inimigo? Quem será que é o nosso maior inimigo? É uma pergunta que, se ela é feita para uma pessoa, digamos, religiosa, ela pode arriscar a seguinte resposta: meu maior inimigo é o diabo. De fato, ele é o nosso inimigo. De fato. Mas será que ele é o nosso maior inimigo? Talvez, se você pergunta isso para um crente, um fanático, um mais religioso, ele vai dizer que é o diabo. E na verdade, existem pessoas que tudo que acontece com elas colocam a culpa no diabo. Você deve conhecer alguém assim. Ou talvez você é assim, não tem problema. Eu respeito. Tem gente que é assim. É um problema na lâmpada de casa, tá vendo? É o diabo, tá furioso. Viu? E o diabo está dizendo: eu não sei de nada, não sei de nada. É um problema que dá no carro, é a gasolina que acaba, tá vendo? O diabo está furioso. O diabo, eu? Tem pessoas que elas vão dizer: pastor, o meu maior inimigo é fulano de tal. É alguém que eu trabalho junto, é alguém que divide lá o espaço do trabalho, me persegue, fala mal de mim, inventa mentiras, é uma pessoa terrível. Essa pessoa é o meu maior inimigo. Será que é essa pessoa mesmo? Será que é ela que é teu maior inimigo, ou ele? Ou alguém na tua casa: meu marido é o meu pior inimigo, minha esposa. Misericórdia, já pensou dormir com o inimigo, irmãos? Misericórdia. Não, pastor, não complica o pastor. É minha sogra, misericórdia. Eu sei que tem sogra aqui também. Quem que é o nosso maior inimigo? Se nós pararmos para pensar, sabe quem é o nosso maior inimigo? Em muitos momentos, nós somos o nosso maior inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo não vai impedir. O diabo não consegue impedir a obra de Deus na nossa vida. Promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Ninguém
o termo que eu vou usar hoje é o termo autossabotagem. Nós temos a capacidade de causar a autossabotagem, prejudicar a nós mesmos, atrasar a obra de Deus na nossa própria vida. Somente nós temos essa capacidade. E um dos grandes problemas que leva a nós sermos o nosso maior inimigo em muitos momentos, vou falar algumas coisas aqui hoje, mas para começar, uma das coisas que mais nos leva a causar essa autodestruição, ou essa autossabotagem, é a falta de conhecimento de si mesmo. Essa é uma das questões mais antigas da humanidade. Quem é você mesmo? E parece uma pergunta banal, mas não é banal. Quem é você? Fala para mim, quem é você? Talvez você vai ter algumas respostas assim, mas será que você está dizendo o que de fato você é? Nas aulas de filosofia, eu estudei o período chamado período pré-socrático. E uma das frases de Sócrates, talvez a sua mais conhecida, é a frase Gnós Salton. Sabe o que significa? Conheça-te a ti mesmo. A falta do autoconhecimento leva à autossabotagem. Quando eu não me conheço, quando eu não conheço o meu limite, quando eu não entendo que eu só posso vir até aqui, que se eu vier para cá eu estou em ruína. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é você conhecer as suas próprias virtudes, as suas aptidões, as suas qualidades, os seus defeitos. Quando eu conheço a mim mesmo, eu busco aquilo que Paulo vai chamar, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, o que Paulo vai chamar de domínio próprio. Quando eu conheço a mim mesmo, eu busco o domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, eu causo a minha própria ruína. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou viver minha ruína. Tiago vai dizer isso, muito parecido com Paulo, só que Tiago fala da língua. Tiago fala o seguinte, que aquele que consegue refrear a sua língua, ele consegue evitar um tanto de problemas. É muito sábio você conter as suas palavras. Domínio próprio. Tiago diz que é o menor membro do corpo, mas com esse menor membro do corpo a gente consegue incendiar toda uma cidade com a nossa língua. Quem está entendendo, diga amém. Então esse domínio próprio, esse autoconhecimento me leva a entender qual é o meu limite, até onde eu posso ir. E o grande problema é que quando eu não tenho esse autocontrole ou esse domínio próprio, eu tenho uma vida do jeito que eu quero. Você quer uma sabotagem pior do que isso? Eu vou acelerar o meu carro o tanto que eu quiser. Nem acontece o que aconteceu esses dias. O rapaz lá com uma Porsche 150 por hora matou um homem e acabou com uma família toda. A falta desse domínio próprio, a falta desse autoconhecimento é destrutivo. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele busca a presença de Deus, ele busca a presença do Espírito Santo na tua vida. E quando ele tem o Espírito Santo na vida, ele tem uma vida moderada, ele tem uma vida equilibrada, não é uma vida de vícios, não é uma vida desenfreada, não, é uma vida equilibrada, é uma vida na presença de Deus. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de calar, ele sabe a hora de avançar, ele sabe a hora de recuar, porque ele tem domínio próprio. Nessa noite o Espírito Santo, ele vai descer nessa noite sobre a minha vida e sobre a tua vida, ainda que você não fale línguas aqui hoje, ainda que você não venha pular aqui hoje, não tem problema. O Espírito Santo vai te dar domínio próprio, para que você possa ter equilíbrio na tua vida e ter uma vida de bênção, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Daí vem a segunda maneira, olha aqui, segunda maneira que você consegue ser o seu próprio inimigo.
é quando você se deixa dominar pelo sentimento que apareceu aqui no texto. É interessante esse texto. Sentimento do medo. Esse texto é interessante. Ele aparece em outros evangelhos. Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao 56. Marcos conta essa mesma história, só que ele não conta que Pedro caminhou. Ele só conta que Jesus caminhou sobre as águas e os discípulos ficaram assustados, depois reconheceram que era Jesus que estava com eles. Não contou esse detalhe. João capítulo 6, lá do 15 ao 21, João conta a mesma história. Só que João também não conta de Pedro. Só Mateus contou. Mateus contou que Jesus tinha ido junto de uma multidão, pregou para aquela multidão no meio de um deserto. Todo mundo ficou com fome, porque já era tarde. E ele multiplica 5 pães e 2 peixes, e ele alimenta uma grande multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem crê que Jesus pode fazer isso ainda hoje? Diga amém. Crê que ele pode multiplicar? Quem crê, diga amém. Eu creio. Depois que ele faz isso, chega para os discípulos lá no mar de Tiberíades, fala para eles: olha, vocês podem entrar no barco, pode ir, vai indo, eu vou lá no monte orar, passar algumas horas em oração. Os discípulos não questionaram. Os discípulos nem se perguntaram: mas a gente vai, como que ele vai depois? Como que ele vai? Ele não tem barco para ele. Os discípulos montaram no barco, foram embora. Jesus sobe no monte, orou ali, ficou orando por algumas horas. Quando ele desce do monte, madrugada ainda, estava escuro ainda, ele desce do monte e ele começa a caminhar sobre as águas. Que imagem maravilhosa! Maravilhosa e assustadora. Que concorda, diga amém. Começou a andar sobre o mar. Conheceu lá, pastor, o mar de Tiberíades? É lindo aquele lugar, né? Começou a caminhar. Os discípulos olharam e ficaram apavorados. Apavorados. É um fantasma. Mateus contou que Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele falou: opa, estou corajoso, né? Pode vir. E foi aí que Pedro desce e ele começa a caminhar sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que estava indo bem. Ele conseguiu caminhar. Quem entendeu, diga amém. Mas na hora que ele estava caminhando, diz a Bíblia que ele parou. E ele começou a prestar atenção no vento. Ele começou a perceber que o vento estava contrário, que a água estava agitada. Ainda que estava tudo bem, ele começou a sentir medo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Estava tudo bem, só que ele sentiu medo. Será que às vezes não acontece isso com a gente? Está tudo bem e de repente nós começamos a sentir medo. E é interessante porque às vezes nós estamos com medo de coisas que nunca vão acontecer. E se acontecer, e se te roubarem, e se tirarem, e se fizerem isso, e se me prejudicarem, e às vezes isso nunca vai acontecer, mas você está sentindo medo. Quem entendeu, diga amém. Jesus falou: pode vir, Pedro. Ele começou a afundar, e na hora que ele começou a afundar, por que ele afundou? Porque ele tirou o foco de Jesus. Terrível coisa é quando o homem tira o foco de Jesus. Terrível coisa é quando o crente tira os olhos de Jesus. Ele começa a olhar para lá, começa a olhar para o mundo, começa a olhar para os prazeres da carne. Ele começa a olhar para o irmão, começa a olhar para o outro, e ele tira os olhos de Jesus. Estava tudo bem com Pedro. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele sentiu medo. E sabe o que acontece às vezes? Eu estava aqui pregando isso hoje cedo, e acabou o culto, 2 pessoas me procuraram aqui dentro da igreja ainda. Eu falo: pastor, isso aconteceu comigo. O medo de dar o primeiro passo. Não tenha medo de dar o primeiro passo.
Diga para o seu irmão do lado: não tenha medo de dar o primeiro passo. É o medo de começar, é o medo de tentar, é o medo de falhar. Tenta, pastor, e se der errado? Pode ser que dê errado, e na verdade vai dar errado, não tem jeito, ninguém acerta na primeira. É difícil você acertar na primeira. Quem aqui sabe cozinhar sabe que quando começou, errou. Quem concorda, diga amém. Pôs sal demais, pôs sal de menos, trocou sal por açúcar, errou isso, errou aquilo, deixou mais tempo do que podia, queimou, ou então ficou cru, errou. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, até que ficou bom, até que ficou perfeito. Sabe qual é o problema? As pessoas têm medo de tentar, as pessoas têm medo de dar o primeiro passo. Jesus já falou: vai que eu vou te abençoar, vai que eu estou contigo, pode dar o primeiro passo e eu vou estar investindo em você. E a pessoa está esperando um anjo descer do céu, a pessoa está esperando uma luz clarear no quarto dela. Jesus já falou: não temas, eu estou contigo. Então vai na fé, pois Ele garante a tua vitória. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor. Aleluia. É o medo de dar o primeiro passo, é o medo de errar, é o medo de começar. Começa em nome de Jesus. Vai lá, vai de vez, vai de cabeça. Já teve que entrar em água fria, queridos? Já teve que entrar em piscina gelada, em água fria? Eu já fiz batismo em todas as ocasiões possíveis, todas. Calor, frio. Já fiz batismo com 5 graus, irmãos. Misericórdia. E serpente inventou de fazer batismo naquela data. E aí, a minha dupla de batismo é eu e minha mãe, né? É uma dupla. E eu entro primeiro. E às vezes está frio, às vezes está quente, que nem hoje assim, maravilha, a gente entra. Mas às vezes está frio. E eu tenho uma tática, irmãos. Eu entro de uma vez na água. Vou lá, já entro, a água está gelada, já entro, já faço o cara que está tudo bem. E daqui a pouco o organismo, o corpo já acostuma. Minha mãe foi entrar, eu venho, mãe, pode vir, pula aqui que já está tudo certo. A água já está quente. Tadinha da Breia, ela vai entrar. Ainda tem gente que pergunta: pastor, a água é quente do batismo? É, ela não é quente, é de chuveiro a água. Tem um chuveiro lá embaixo que a gente liga. Vai de uma vez, pula, solta e deixa Jesus tomar conta. Dê o primeiro passo. Quem está entendendo, diga amém. E é tão sério.